Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 21 de março, celebramos São Nicolau de Flue, o padroeiro da Suíça. Um homem simples, com profunda espiritualidade, cuja vida impactou não apenas sua família, mas toda uma nação. Ele nasceu em 1417, na Suíça, em uma época marcada por conflitos, guerras internas e instabilidade política. Desde jovem, ele já demonstrava algo diferente, um profundo espírito de oração, uma consciência moral forte e uma inclinação para a vida espiritual. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, ele não começou como eremita. Nicolau teve uma vida comum, e até bastante ativa. Ele se casou, teve 10 filhos, trabalhou como agricultor e também serviu como soldado e líder militar. Inclusive, era respeitado por sua sabedoria e senso de justiça. Ou seja, ele conhecia bem o mundo e suas dificuldades. Durante anos, Nicolau viveu como um homem comum, pai, trabalhador e cidadão comprometido. Mas havia algo dentro dele que crescia cada vez mais, um chamado profundo à vida interior. Mesmo em meio às responsabilidades, ele dedicava longos momentos à oração. Dizem que frequentemente passava noites inteiras em contemplação. Ele também começou a ter experiências espirituais intensas, incluindo visões e reflexões profundas sobre Deus, o pecado e o sentido da vida. Mas esse chamado interior não era simples. Porque atender a esse chamado significava deixar para trás tudo aquilo que ele amava. Por volta dos 50 anos de idade, Nicolau tomou uma decisão radical. Sentindo-se chamado por Deus a uma vida de total entrega, ele decidiu abandonar sua vida comum para viver como eremita. Mas há um detalhe muito importante aqui: ele não fez isso de forma irresponsável. Antes de partir, ele conversou com sua esposa, Doroteia, que, após muito discernimento, deu seu consentimento. Esse é um aspecto belíssimo da história. A entrega dele também foi sustentada pelo sacrifício e fé da família. Após isso, Nicolau se retirou para um lugar chamado Hanft, onde passou a viver em completo isolamento. No eremitério de Hanft, Nicolau viveu uma vida extremamente simples e austera. Ele se dedicava à oração constante, ao jejum e à contemplação. Segundo relatos da época, ele passou anos sem se alimentar de forma convencional, vivendo apenas da Eucaristia. Sua vida era totalmente voltada para Deus. Mas, curiosamente, o isolamento não o afastou das pessoas. Pelo contrário, sua fama de homem sábio e santo começou a se espalhar. Pessoas de todas as partes vinham até ele em busca de conselho, orientação e paz. E ele, mesmo no silêncio, tornou-se uma voz poderosa. Esse talvez seja o ponto mais impressionante da história de São Nicolau. Na época, a Suíça enfrentava sérias divisões internas. Havia risco real de guerra civil entre os cantões. Líderes políticos estavam em conflito, e a unidade do país estava ameaçada. Foi então que recorreram a Nicolau. Mesmo vivendo como eremita, ele foi consultado como conselheiro. E sua intervenção foi decisiva. Com sabedoria, humildade e profunda visão espiritual, Nicolau orientou os líderes a buscarem a paz e o consenso. Seu conselho ajudou a evitar um conflito que poderia ter destruído a nação. Por isso, ele ficou conhecido como o pai da pátria suíça. Esse talvez seja o ponto mais impressionante da história de São Nicolau. São Nicolau de Flue morreu em 1487, deixando um legado que atravessa séculos. Hoje, ele é padroeiro da Suíça e exemplo de fé, coragem e entrega. Mas, mais do que uma figura histórica, ele é um convite ao silêncio, à escuta interior e a uma vida com mais sentido.
Ó São Nicolau de Flui, homem de silêncio e de profunda união com Deus, ensina-nos a buscar a paz no interior do nosso coração. Ajuda-nos a confiar na vontade divina, mesmo quando somos chamados a renunciar ao que mais amamos. Intercede por nós, para que saibamos viver com sabedoria, humildade e fé, e sejamos instrumentos de paz em nossas famílias e no mundo. Conduze-nos ao verdadeiro encontro com Deus, no silêncio, na oração e no amor. Amém.